Muito bem, então agora, pessoal, a gente passando para o item C e explicando este exemplo, tá? Vamos lá. Note que este último item, no bloquinho de exemplos, no nosso material, já nos traz uma lei de formação algébrica para a função f aplicada a x, sendo x a variável que representa os elementos do domínio da função, tá? Portanto, é a nossa variável independente. Todo o f de x equivale ao y, não esqueça. Então, para cada x que eu pegue e ponha aqui e faça a f dele, eu acho uma imagem. Mas aí vamos ver a nossa lei de formação, tá, algébrica para a função. Estamos aqui analisando qual domínio, tá, possível eu posso ter para cada exemplozinho de função aqui. Então, se nos é dito que a função é real, quer dizer que ela sai de R e vai até R, domínio números reais contra domínio números reais. Mas esse domínio tem alguma restrição? Qual domínio eu posso trabalhar? Todos os reais? Isso vai depender de como a lei de formação foi dada, tá, para a função. Por quê? Se eu chegar para qualquer função que é dita real e afirmar que eu posso usar qualquer número para colocar em x e achar uma f dele, eu, em geral, estarei incorrendo num erro, que é o de não atentar para as operações aritméticas que podem estar na lei de formação e que possuem restrição para cálculo dentro dos números reais. Então, veja que agora no item C nós temos uma lei de formação para a função f dada como uma fração, tá? Numerador raiz quadrada de 7 menos x, denominador raiz quadrada de x menos 2. Veja, além daquela questão do item A que a gente falou aqui, de vir um denominador e vindo um denominador, caso tenha variável nele, tá? Eu tenho que ficar atento porque não há divisão por zero, tá? Matematicamente não é possível, nem no sentido lógico do dia a dia, dividir algo por zero. Se eu quero dividir algo, uma quantidade por zero, ninguém vai receber nada. Não tem quem receba parte da divisão, já que aí eu estou dividindo por zero. Não faz sentido. Agora eu posso ter o zero dividido por alguém, tá? Por um valor que não é nulo. Isso sempre vai dar zero. Beleza. E aí o que acontece? Se eu tenho um radical no numerador da minha função, que é uma função dada por fração, tá? E também tem um radical no denominador, eu, além das restrições que envolvem as questões em torno de raiz, tá? Raiz com índice par, como falei no item B, nessa entradinha aqui, nessa covinha, esse Vzinho, o valor que fica aqui é chamado índice. O símbolo de raiz é chamado radical, tá? Lembrando para vocês, do nono ano. E a parte interna ao radical se chama radicando. Então, sempre que eu tenho uma raiz de índice par, o meu radicando, se eu estou trabalhando com números reais, ele não pode ser negativo. Não existe raiz quadrada de valor negativo nos números reais. Não é possível, tá? Eu dei um exemplo quando a gente quer calcular, por exemplo, aqui no item B, eu falei para vocês, se eu quisesse calcular a raiz quadrada de menos 4, eu não conseguiria ter uma resposta nos números reais, tá certo? Mais para frente, nos complexos, aí sim. A nossa função ela é real. E aí o que acontece? Eu tenho que verificar então, nesse radical aqui do numerador, bem como no denominador, quais x'inhos eu não posso utilizar e quais eu posso. Na hora que eu descubro quais eu não posso utilizar, tá, para esse cálculo da função a nível da sua lei de formação, tá? Então eu já consigo descobrir qual é o meu domínio, porque é só retirar aquilo que não dá para ser usado em x. Pegando aqui pelo numerador, todo o interior de uma raiz de índice par, se esta raiz vier no numerador, tá, de uma fração, obviamente, este interior, este radicando, deve ser sempre maior ou igual a zero, como o autor põe aqui pra gente, ó, tá, já respondendo a este exemplo. 7 menos x maior ou igual a zero, e aí eu vejo qual x'inho eu posso estar utilizando enquanto domínio para a minha função f no item C. Tá? Isso pegando a primeira restrição do numerador. Já que eu tenho aqui duas partes para analisar, porque tanto o numerador como o denominador apresentaram a variável x. E aí por que, né, esta dedução para x aqui logo abaixo? Vamos pensar. Se eu pego x igual a 7, em algum momento, então eu teria em cima 7 menos 7, daria 0.
E a raiz quadrada de zero, zero. Embaixo, 7 aqui no mesmo x, já que é o mesmo x. 7 menos 2, eu teria 5. E ficaria com raiz quadrada de 5. E aí, f de 7 seria 0 em cima sobre raiz quadrada de 5 embaixo. E 0 dividido por qualquer valor que não é 0, isso dá 0. Então, f de 7 daria 0. Veja que eu conseguiria calcular sem muito problema. Então, pegando 7 aqui, eu tenho a raiz quadrada de 0. Mas se eu pegar caras maiores do que 7, minha raiz quadrada aqui no numerador, ela começa a ter uma resposta no seu radicando que é negativa. Se eu pegasse, por exemplo, 7,2, 7 menos 7,2, eu teria menos 0,2. Então, teria raiz quadrada de menos raiz quadrada de menos 0,2. E eu teria um cara negativo. Não consigo achar uma resposta para uma raiz quadrada que é negativa nos números reais. Porque se eu quero achar uma resposta para uma raiz quadrada de número negativo nos números reais, eu então queria achar um número que vezes ele mesmo dê o menos 0,2. Mas dois números multiplicados, se eles são o mesmo número, sempre vai dar uma resposta positiva. Porque menos com menos, mais, e mais com mais, mais também. Então percebo que esse x ele só pode funcionar, eu só posso estar utilizando o x no numerador, tá? Da minha função, na minha lei de formação da função no item C, eu só posso usar x que sejam menores ou iguais a 7, como está aqui destacado. Ok? E quando eu entrar para o denominador? Opa, outra raiz quadrada. Então eu pegaria todo x menos 2 e colocaria maior ou igual a 0, não é assim? Quase assim, você quase acertou. Só terá que tirar, quando for uma raiz no denominador, quando você tomar o interior dela, você tem que colocar como maior do que 0, para ver quais xzinhos eu posso estar utilizando e quais eu não devo estar utilizando, porque não é possível o cálculo a nível de números reais. Porque ele põe maior e não põe maior igual a 0. Porque lembre, pessoal, que esta raiz ela está no denominador. E se porventura esse x fosse o 2 em algum momento, tá? Em cima não teria nenhum problema, ficaria 7 menos 2, 5, ficaria a raiz quadrada de 5 em cima, nenhum problema. Mas embaixo, se esse x for o 2, 2 menos 2 dá 0. E eu ficaria com raiz quadrada de 0, que dá 0, porque 0 vezes 0, 0. E eu teria 0 no denominador. Aí eu teria raiz quadrada de 5, dividido por 0. Agora o caso contrário do exemplo que eu dei antes. E aí eu teria um número, tá? Raiz quadrada de 5, que dá uma resposta inexata, dividido por 0. E não existe divisão de um valor não nulo por 0. Não tem como dividir uma quantidade qualquer por nenhuma quantidade. Que parte caberá a nenhuma quantidade? Então, no sentido de dividir, o próprio sentido de dividir ele não funciona. Quando é dividir por 0, pegar um número com uma quantidade e dividir por 0 não tem como. Tá certo? Então, x não pode ser 2 aqui embaixo. Mas como esse x é o mesmo x de cima, então, não sendo 2 aqui embaixo, também não vai ser em cima, já que o x é o mesmo, tá? Aí você já começou a pensar o seguinte, opa, então quando eu pegar a restrição de operação para o numerador de uma função que é dada como uma fração, e pegar a restrição ou as restrições para o denominador, depois eu tenho que juntar as duas, né? Isso, porque tanto o numerador como o denominador, juntos aqui, estão formando uma única lei de formação da função f no item C, tá? Então, se eu pego x acima de 2 e vou até para infinito, quanto eu puder utilizar, então eu estou conseguindo usar xzinhos aqui embaixo. Quais são os xzinhos que eu não posso usar aqui embaixo? Todo xzinho que seja igual a 2 ou menor do que 2. Porque se for menor do que 2, aqui dentro vai ficar um valor negativo. Então, eu já sei o que eu não posso utilizar em xzinho embaixo e nem em cima. Lembra o que eu falei no início? Quando a gente pensa em analisar o domínio de uma função, é ver onde xzinho pode ser viável, onde ele tem como ser alvo de cálculo na f dele, tá? E para saber isso, basta me ver onde ele não funciona, onde eu não posso ter valores de x ou valor para x dada a lei de formação da função. E aí eu tenho que ter um bom conhecimento dos princípios fundamentais da aritmética, tanto quando eu estou somando, subtraindo, dividindo, multiplicando, fazendo potência, radiciação, enfim, até aí, tá? E aí eu vejo que para o denominador, eu posso pegar qualquer valor de x que seja maior do que 2. É o que ele termina aqui dizendo pra gente, ó.
Então, o mesmo x ele obedece a duas restrições no item C. Ele deve ser menor ou igual que 7 e, ao mesmo tempo, deve ser maior do que 2. Então, uma forma de dizer qual é o domínio da função no item C, agora é você olhar e dizer o seguinte: eu já descobri onde é que x pode ter valores. X pode pegar e se utilizar de valores no domínio real da função com caras que são iguais a 7, um cara igual a 7, ou menor do que ele. Mas menor do que 7 indo para menos infinito? Não, indo até antes do 2, ó, porque o mesmo x também é maior do que 2. Então, os valores que eu posso usar para definir o meu domínio da função f, que é um domínio real, tá? Está dentro dos números reais, já que a função é real. Então, quando eu quero escrever meu domínio, para este item C, meu domínio seria quem? Qualquer valor, é um conjunto com qualquer valor real, maior do que 2 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 7. Aí o autor aqui, então, ele fez o resumo, né? Ou seja, x pertence ao intervalo aberto em 2, porque não contamos com 2, já que é maior do que 2, tá? O nosso x, até 7 com intervalo fechado, porque o 7 eu posso trabalhar com ele, para este caso aqui do item C, a função dada, a função f, tá? Outra forma de representar esse intervalo onde x pertence, eu poderia colocar x pertence aos reais, tal que x maior do que 2 e ao mesmo tempo menor ou igual que 7. E colocar isso entre chaves, como foi feito aqui em cima, você está vendo aqui, tá? Poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo, em vez de colocar assim, intervalo na reta real, que é outra representação, como vocês viram. Então, eu posso representar o conjunto entre chaves, em diagrama, no intervalo da reta real. Então, se eu fosse aqui neste item C, finalizar o domínio assim como está aqui em cima, no item B, então poderia escrever, ó, x pertence aos reais, tal que... Aí aqui embaixo, como eu tenho essa conclusão, como eu tenho esse resultado, para análise feita no item C, ficaria esse x menor ou igual que 7, aqui embaixo, só que na frente dele eu teria um maior do que 2, tá? Que é outra restrição. Eu não saio de 7 e diminuo até menos infinito. E também eu não saio de algo maior do que 2 e vou para mais infinito. Eu tenho que juntar as duas restrições, já que são restrições em cima da mesma variável, que é a variável do nosso domínio. E aí, meus caros, a gente conclui. Aqui ele vem e dá o desfecho. Ó. Qual é o domínio? Que domínio eu poderia ter para esta função? Se eu conhecer a função aplicada ao domínio x a partir de sua lei de formação algébrica, se eu olhar para ela, como estou olhando aqui para o item C, e eu souber, essa função é real. Então eu sei que ela vai dos reais nos reais. Beleza. Aí eu quero saber qual o domínio. Então, se eu sei que ela é uma função real, vai dos reais nos reais, eu tenho que verificar qual domínio dentro dos reais eu posso utilizar. Porque lembre, na hora que eu tenho um domínio de uma função, se eu conhecer já a sua formação algébrica antecipadamente, lembre que na hora que eu descobrir o domínio, para ser domínio da função, nenhum cara fica de fora. Todos os valores dentro do conjunto chamado domínio devem estar associados uma única vez a um elemento do conjunto de chegada ao contradomínio. Então, veja que para essa função, se eu dissesse que o domínio dela, nesse item C, fosse todos os reais, se eu dissesse, o domínio para essa função f envolve todos os números reais, estaria errado. Porque eu não posso usar, por exemplo, o 2. Aqui embaixo eu não posso usar o 2, para começar. Aqui em cima também eu não poderia usar valores maiores do que 7, apesar de poder embaixo. Então veja que tem elementos reais que eu não poderia utilizar. Então eu tenho que retirá-los para identificar o meu domínio. Essa é a ideia da análise de domínio, ok? E aí aqui, ó, D de domínio, D grandão, D de F, igual, intervalo aberto, colchetes para fora em 2, todos os reais depois do 2, tá? Tão perto do 2 quanto eu queira, mas acima do 2, e tomando os reais até chegar em 7, porque em 7 intervalo fechado. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido bem, tá? Estes exemplos aqui resolvidos de análise do domínio de uma função, tá? Beleza. E aí, como tarefinha, eu trago para vocês 3 questõezinhas, tá? Aqui no bloco exercícios, página 48, como atividade oriunda desta videoaula, eu trago a questão 17, a questão 18 e a questão 19 para vocês desenvolverem. Como vocês já sabem, como já é praxe no conhecimento das vossas senhorias,
Este é um material do professor, não comercializável, por isso o download dele é permitido, por isso eu posso compartilhar com vocês. Mas, não obstante tal fato, ele traz as respostas finais, né, de várias questões. E aí eu lembro, ter as respostas finais aqui, tá? É bom para vocês até verem se estão acertando ou não. Lembrando que, apesar disso, você tem que entender e dar a resposta adequadamente, ok? Se por acaso você fez bem certinho, com consciência, bem garantindo o que você estava fazendo, você entendeu bem, e viu que sua resposta não está batendo com a resposta que ele está dando aqui, você pode me consultar, porque ocorre às vezes de um material vir com a digitação errada e a gente corrige sem nenhum problema, ok? Então, forte abraço e até a próxima!